Graça e paz, irmãos. Vamos aqui dar início a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu peço aos amados irmãos que peguem suas Bíblias, já deixem aberta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 23 ao 28. E hoje nós temos um tema que fala as considerações finais. Como os irmãos já vêm acompanhando durante esse mês passado também, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses. E hoje nós vamos estudar as considerações finais, aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? As considerações finais que ele deu àquele pessoal, àqueles irmãos, sobre tudo que ele ensinou ali à igreja de Tessalônica. Mas antes nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade da gente poder estar falando aqui da palavra dele e de estudar mais uma lição, né? Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ministrando a tua aula e poder falar um pouco da tua palavra, Senhor. Peço orientação, discernimento, para que a gente possa falar de ti, ó Deus, da tua maravilhosa palavra. Abençoa cada um, Senhor, que irá assistir, que irá ouvir a tua palavra através desse vídeo. Muito obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, como eu disse, o tema da nossa lição são considerações finais. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos irmãos de Tessalônica e no final ele faz essas considerações àqueles irmãos. Mas vamos ler a palavra, né? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 ao 28. Vamos ler a palavra de Deus. Verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Bem, irmãos, como eu falei, nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e como nós já conhecemos, o apóstolo Paulo ele faz em suas epístolas, ele fala, né, que ele exorta os irmãos, né, no caso aqui de Tessalônica, né, orienta para que ensina para que os irmãos eles possam viver de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com a palavra. E nesse tema que nós iremos estudar hoje, que é as considerações finais, o apóstolo Paulo, ele está agradecendo, né, aqueles irmãos, porque ele esteve lá, ele visitou. Se nós formos ler os capítulos anteriores, os versículos anteriores do capítulo da epístola de Tessalônica, nós vamos ver o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele sente muita falta, sente a falta de poder visitar aqueles irmãos, né, lá onde ele esteve. Lá ele conta que passaram por tribulações, passaram por perseguições, mas que nem isso, por isso ter acontecido, ele deixou de ensinar, de pregar a palavra, de incentivar aqueles irmãos a permanecerem na fé. E a saudade de Paulo é tanto com aqueles irmãos que ele envia o seu cooperador, né? Ele envia Timóteo para que Timóteo fosse saber notícia daqueles irmãos, o que era que estava acontecendo, o que foi que houve após a saída dele lá, que ele teve que ir para outro lugar. Então Paulo vai e envia Timóteo a Tessalônica. Timóteo vai, chega lá, ele colhe todas as informações como é que aqueles irmãos estão, como é que está o proceder dele com a igreja. E Timóteo retorna. Ele retorna e Paulo fica muito contente com as notícias que Timóteo traz, porque
ele diz a Paulo que aqueles irmãos, eles estão bem, continuam perseverando na fé. Isso é o mais importante, e Paulo fica muito alegre com tudo isso. E no final aqui, o que nós lemos, né, que o apóstolo Paulo ele faz as suas considerações finais, e ele diz a esses irmãos que eles continuem em santidade, né, porque ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então ele diz aos irmãos, continue perseverando, vocês passaram por tribulações, passaram por perseguições, mas nem mesmo assim vocês desistiram, continuaram na fé. Então Paulo faz essa exortação, né, para que esses irmãos eles realmente continuem perseverando firme. E ele diz, e Paulo também, nas suas considerações finais aqui, no último verso da sua epístola, ele faz 3 pedidos. 3 pedidos e uma bênção. Ele pede aos irmãos, orai por nós. Se você já leu em outras epístolas, Paulo também ele faz esse pedido, sempre pede oração, né? Todos precisamos de oração. Ele diz também, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O que é ósculo? O apóstolo Paulo está assim, essa palavra ósculo ela tem um significado de beijo, né? Ou seja, ele diz, saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Então, algumas denominações daquela época, ela tinha essa cultura de os irmãos saudar uns aos outros através de um beijo. Ele fala aqui do beijo santo, que hoje nós sabemos que é diferente, né? Cada igreja, cada congregação tem o seu costume. Uns gostam de saudar com um aperto de mão, outros gostam de saudar com um abraço, mas naquela época eles saudavam com um beijo. Eles chamam ósculo santo. O verso 27 ele diz, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então Paulo pede para que eles jurem, eles façam um juramento. Quando ele diz conjuro, ele está pedindo para que jurem para ele que eles vão ler a epístola a todos os irmãos. Então Paulo faz as suas considerações finais, ele pede aos irmãos que saudem uns aos outros com o ósculo santo, pede aos irmãos que jurem que vão ler a epístola, para que todos os irmãos sejam ensinados, né, a palavra de Deus. E ele também diz o seguinte, que a santidade do homem e fidelidade de Deus. Paulo ele pede para que eles continuem buscando a santidade, continuem trabalhando nisso, no sentido de serem santos mesmo, irrepreensíveis, assim como ele, quando ele esteve lá, ele e seus cooperadores. Paulo ele diz que em tudo eles foram irrepreensíveis para que aqueles irmãos fossem abençoados. E ele fala também da fidelidade, né? Para que aqueles irmãos continuem fiel a Deus, continuem fiel ao Evangelho, e que eles continuem pregando a palavra, ensinando aquilo que Paulo passou para ele, né? E Paulo diz que a visita que ele teve lá, o que ele fez lá em Tessalônica, o que ele ensinou não foi em vão. E os irmãos, eles aprenderam e que ele passem adiante a palavra. Então Paulo faz em suas considerações finais, ele pede basicamente isso, para que os irmãos continuem amando uns aos outros, cumprimentem em ósculo santo, um beijo santo, os pedidos de Paulo para que orem por ele, e ele também, mesmo sendo apóstolo, todos precisamos de oração. Então Paulo faz esse pedido àqueles irmãos. E para a gente concluir, nós podemos notar que com essa carta, Paulo encorajou a igreja de Tessalônica a permanecer firme na verdade cristã e a ser encontrada com a vida íntegra e irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus, que era o que eles mais almejavam naquela época, que era a vinda do Senhor Jesus. Então Paulo ensina, pede a eles para que eles continuem
firmes e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós lemos aqui as considerações que Paulo fez àqueles irmãos da igreja de Tessalônica e que nós também possamos trazer para os dias de hoje da nossa igreja, né? Essas considerações, esses pedidos que Paulo fez à igreja de Tessalônica e também possamos trazer para o nosso contexto de hoje em dia, que nós continuamos firmes na fé, perseverando e continuamos irrepreensíveis e também buscando sempre a santidade. Então, que o Senhor nos abençoe, que essa palavra possa ser bem empregada em seus corações, que nós possamos refletir e cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus. Fiquem todos na paz, até uma próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus os abençoe. Amém.